Bem, hoje a leitura vai ser mais cedo. Hoje nós vamos começar uma nova série que é sobre Jesus. A primeira série foi sobre nosso relacionamento com Deus e quem era Deus. Agora teremos aí a série sobre Jesus. Quem é Jesus? Porque eu preciso pensar em quem Jesus é. A gente vai fazer uma leitura em Mateus 16. Antes, eu vou ler com vocês aqui a introdução do estudo. Quem você diz que ele é? Vamos lá. Aos 12 anos, Jesus afirmou claramente que conhecia sua identidade de filho de Deus. Ainda assim, voltou a Nazaré e se sujeitou à autoridade de Maria e José, e esperou mais 18 anos para começar seu ministério. Na medida em que Jesus crescia, seus pais provavelmente lhe contaram as histórias sobre seu extraordinário nascimento. De alguma forma, Jesus sabia que viera para fazer todo o necessário para restaurar o relacionamento quebrado entre os homens e Deus. Um relacionamento que havia sido interrompido bruscamente pelo pecado. Esse era o pleno propósito de sua vida. Esse foi o motivo principal pelo qual veio a este mundo. Que ministério! Como Jesus sabia sua identidade? O fato de que Jesus foi totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo é o princípio de nossa fé cristã. Apenas Deus poderia efetuar a redenção da humanidade. O fato de Jesus ser perfeitamente Deus e perfeitamente homem não significa que nasceu como um super bebê. Deus ele foi um bebê humano com uma natureza humana, porém ao mesmo tempo era Deus com a natureza de Deus. O ministério da natureza, tanto divina como humana de Jesus, é impossível para nossas mentes limitadas entenderem. Temos de aceitar essa verdade pela fé. Já houve um momento em sua vida que tenha reconhecido quem Jesus realmente é? Você já passou por esse momento que você tem reconhecido quem Jesus é? Podemos não ser capazes de entender isso claramente, mas podemos aceitar pela fé. A Bíblia é um registro confiável da verdade, e Deus espera que confiemos nas informações que lemos lá. Jesus Cristo ingressou na história humana. Não foi simplesmente um homem bom que teve um fim prematuro ou uma pessoa deslumbrada com ideias grandiosas a respeito de si mesmo. Jesus era Deus e também foi humano. Pedro teve esse grande momento quando disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você crê nisso, também terá esse grande momento, porque essa verdade transformará a sua vida. Agradeça a Jesus Cristo por ter se tornado humano para aproximar você de Deus. Então vamos fazer a leitura em Mateus 16, do verso 13 ao 19. Mateus 16, do verso 13 ao 19. Fala sobre a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas.
Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, porque não aqui, ó, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O versículo-chave está em Mateus 16, verso 16, quando ele diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Gente, o que podemos entender com essa passagem é que já houve algum momento na nossa vida que a gente parou, pensou e reconheceu verdadeiramente que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Há alguma coisa, houve alguma coisa que ele fez, que ele fez na sua vida, que você pensou, meu Deus, Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus? Porque aqui, ó, a confissão de Pedro, quando Jesus pergunta para eles, para os discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? O que as pessoas dizem que é Jesus, quem é Jesus? Aí eles responderam, uns disseram isso, João Batista, Elias e outros como Jeremias, algum profeta. Essas pessoas próximas de Jesus que disseram. Mas aí ele disse assim, e vós, para todo mundo, e vós, para nós, por exemplo, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem você diz que é Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe dizer quem é Jesus? Você reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Que Jesus Cristo tinha uma natureza tanto humana quanto a natureza de Deus? Que Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, 100% homem, ou melhor dizendo, 100% Deus e 100% humano. Porque a matemática nossa, que nós podemos compreender, é que se há algo que é 100%, ela não pode ser 100% uma coisa e 100% outra. Ela seria, no caso, 50% uma coisa e 50% outra. Metade. Nesse caso, Jesus Cristo, ele não era 100% Deus e não teria nada do homem. Ele tinha tudo de Deus e ao mesmo tempo tudo de humano. Então, somente Jesus conseguiu isso. Ele era 100% Deus, porque ele era o Filho de Deus. Né? Deus mandou ele estava no céu com Deus. Jesus Cristo esteve junto com Deus o tempo todo, desde a fundação do mundo. Né? Porque o mundo, quando foi formado, quando foi criado, Deus não estava sozinho. Era Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Era 3 num só. Então, Jesus, ele foi 100% Deus. Ele tinha totalmente a natureza de Deus. Porém, Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo para nascer de um ventre de um ser humano, de uma mulher. Quando ele passa a viver e a morar, Deus, agora imagina, Deus em toda a sua grandeza. Deus em toda a sua grandeza. Ele passa a se fazer pequenininho. Ele vira uma sementinha e vai para o ventre de uma mulher. Ele passa a ser
pequeno, como um bebezinho. E ele começa a crescer, desenvolver dentro do ventre do ser humano. Nesse momento, ele passa a ser 100% humano. Quando Jesus nasceu, ele sentia as mesmas coisas que um bebezinho. Ele sentia fome, ele sentia dor, ele chorava. Aí ele cresceu, ele brincava, ele era uma criança normal. Mas ao mesmo tempo que ele era humano, ele era Deus. Então, o que nós podemos dizer? Quem é Jesus? Simão Pedro, ele reconheceu. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu para ele, bem-aventurado és tu, Simão, que era Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pois também te digo que tu és Pedro. Simão era Simão Bar-Jonas. Jesus mudou o nome dele para Pedro. Por quê? Porque ali, sobre esta pedra, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Gente, é incrível. Quando Deus tinha um encontro com o ser humano, havia ali uma transformação do ser humano, Deus mudava o nome do discípulo, mudava o nome da pessoa, porque houve ali uma mudança, uma conversão. Nesse caso, Simão, ele reconheceu e ele disse, que tu és Cristo, o Filho de Deus. E Jesus mudou o nome dele para Pedro. E ali, Jesus edificou a igreja. A primeira igreja foi edificada ali sobre aquela pedra. E o que nós podemos tirar dessa lição é que Jesus Cristo, o que nós precisamos fazer como ser humano? Reconhecer. A primeira coisa para você ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Jesus Cristo, é você reconhecer que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. A natureza dele é 100% de Deus, como é 100% humana. Jesus Cristo sofreu como nós, ou muito mais do que nós. Jesus Cristo sofreu todas as dores e os sofrimentos que o ser humano pode sentir. E Jesus Cristo ainda foi morto, sem pecado, sem prejudicar ninguém. Filho de Deus, foi morto numa cruz ao lado de 2 ladrões, cada um de um lado, 2 bandidos, cada um de um lado. Ele foi morto, ele apanhou, ele sofreu, ele carregou a sua cruz, a cruz que não era para ele, que era para Barrabás, e Barrabás foi solto. A cruz foi perfeita para o tamanho do Barrabás, e soltaram Barrabás e prenderam, crucificaram a Cristo. Cristo não tinha a mesma estatura que Barrabás, tiveram que esticar ele todo. Ele foi destruído, assim, todo quebrado, para puxar ele de um lado para prender ele com o braço, puxaram do outro para prender, puxaram o corpo dele, todas as pernas, os pés, para ele caber naquela cruz. Aquela cruz não era para ele. E ele carregou sobre ele as nossas dores, os nossos pecados, para que nós hoje pudéssemos ter direito à salvação. Então, para que você chegue ao Pai, chegue até Deus, chegue até Cristo, você precisa reconhecer. Primeira coisa, reconhecer que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo é o nosso Salvador e que Ele morreu na cruz para que hoje pudéssemos ser salvos, ter a vida eterna. Reconheça Cristo como seu Salvador, aceite a Cristo na sua vida. Confesse com a sua boca. Ele não quer saber somente do seu coração. Tudo bem, ele quer saber sim do seu coração. Mas a primeira coisa é você ter que confessar.
confessar com a sua boca que você aceita Jesus na sua vida, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele morreu na cruz para que você pudesse ser salvo, que você pudesse ter direito à salvação. Ore, fale com Deus, confesse, para que Deus entre na sua vida através de Jesus Cristo, para que Jesus seja seu amigo, para que Jesus te receba como amigo. Você tem que confessar. Você tem que dizer: Jesus Cristo, eu te aceito. Eu confesso que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor morreu na cruz para me salvar, para que eu pudesse ser salvo. Tá bom? Fiquem com esse estudo de hoje. Reconheça que Jesus Cristo tem tanto a natureza divina quanto a humana, porque a nossa mente é limitada para entender. Temos que aceitar essa verdade pela fé. Nós cremos sem ver. Fé é isso. Nós não somos como Tomé, não devemos ser como Tomé, que precisa ver para crer. O cristão, ele vive na contramão. O cristão, primeiro ele acredita, ele tem fé, para depois ele ver. É isso que Jesus quer de nós, fé. Nós só podemos avançar, só podemos crescer no reino de Deus mediante a fé. A fé em Cristo Jesus, a fé que Cristo era o Filho de Deus, a fé que Cristo morreu para nos salvar, a fé que através de Cristo seremos salvos e herdaremos o reino dos céus. E temos fé, que possamos ter fé nesse dia de hoje, em Jesus Cristo. E eu encerro o estudo de hoje. O próximo estudo continua sobre Jesus Cristo. E acompanhe, não perca, porque esses estudos ele vai ajudar a gente se voltar mais para Deus, para Jesus Cristo e para as Escrituras. Porque esse é o nosso objetivo como cristão, reafirmar nossa fé a cada dia. E quem não é cristão, que possa se aproximar, possa se achegar a Deus através de Jesus Cristo. Bom dia, gente. Fica com Deus.